Meu irmão, minha irmã, que a paz do Cristo esteja convosco. Você já chegou a um ponto na vida em que olhou para tudo ao redor e simplesmente não conseguiu enxergar saída? Em que a fé pareceu a coisa mais distante do mundo, quase uma ingenuidade diante de tanta dor? Então, este vídeo foi feito especialmente para você. Fica comigo. Primeiro motivo: a dor tem um propósito que você ainda não consegue ver. Existe uma cena que muitos de nós já vivemos ou conhecemos de perto. É aquela madrugada em que o choro vem sem pedir licença, em que o peso no peito parece insuportável, em que fazemos a pergunta mais antiga da humanidade: por que isso está acontecendo comigo? É exatamente nesse momento que a fé é mais necessária e também mais difícil. A doutrina espírita nos oferece uma resposta que não é fácil de ouvir, mas que é profundamente libertadora. A dor tem propósito. Não é punição, não é acaso, não é crueldade de um Deus indiferente. É escola, é a oportunidade de avanço que o espírito, antes de encarnar, escolheu para si como forma de superar limitações que carregava de existências anteriores. Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos esclarece com precisão que cada prova pela qual passamos foi aceita pelo nosso próprio espírito, no plano espiritual, antes de renascer. Isso não significa que deveríamos aceitar o sofrimento de braços cruzados, com uma resignação passiva e sem sentido. Significa que existe uma inteligência superior operando por trás dos acontecimentos da nossa vida. Mesmo quando nossa visão limitada de encarnados não consegue perceber o quadro completo. Pense na imagem de um bordado visto por trás. Quem olha apenas o lado de trás de um bordado vê fios entrelaçados, sem lógica aparente, nós soltos, cores que parecem não combinar, linhas que se cruzam aleatoriamente, mas quem vê o lado da frente enxerga a obra de arte que estava sendo construída o tempo todo. Nossa vida é esse bordado. Estamos muitas vezes olhando apenas para o lado de trás. Emmanuel, o guia de Chico Xavier, nos deixou uma frase que atravessa gerações de corações sofridos: não te irrites com a pedra no caminho. Ela pode ser o degrau que faltava para você subir. Cada dificuldade que você está vivendo agora carrega dentro de si uma semente de transformação. E a fé é o que nos permite regar essa semente mesmo sem ver o broto ainda. A ciência espiritual nos confirma: espíritos mais evoluídos são invariavelmente aqueles que passaram pelas provas mais severas e as atravessaram sem perder o amor. Não saíram ilesos, pois a dor real deixa marcas, mas saíram transformados, com uma sabedoria que só a experiência vivida pode conceder. Ter fé nos dias difíceis começa por acreditar que o que você está vivendo não é o fim da história, é apenas o capítulo mais desafiador de uma obra muito maior. E toda grande obra tem seus momentos de tensão antes do desenlace luminoso. Segundo motivo: você nunca está realmente sozinho. Um dos maiores perigos dos dias difíceis não é a dificuldade em si, mas a sensação devastadora de solidão que ela traz. A impressão de que ninguém entende, ninguém vê, ninguém se importa, e você está atravessando esse túnel completamente sozinho, sem ninguém segurando sua mão. Essa sensação, meu irmão, minha irmã, é uma das maiores ilusões que o sofrimento nos impõe. E a doutrina espírita vem justamente desfazer essa ilusão com uma clareza que nos tira o fôlego. André Luiz, em suas descrições riquíssimas dos bastidores da vida espiritual, nos revela que em torno de cada encarnado existem espíritos dedicados à sua proteção e amparo. Não são figuras distantes e indiferentes. São espíritos que nos amam, que acompanham nossa jornada com atenção e cuidado, que sofrem quando sofremos e que trabalham incansavelmente para nos ajudar dentro dos limites
que as leis espirituais permitem. Jesus nos garantiu isso com a autoridade de quem conhece a verdade em sua plenitude. Não vos deixarei órfãos. Essa promessa não foi dita apenas para os discípulos presentes naquele momento. Foi dita para cada alma que jamais viesse a existir, para cada coração que em algum momento se sentisse abandonado na escuridão. O espírito de guia que acompanha cada um de nós, aquele que a tradição espírita chama de mentor ou guia espiritual, é um ser de luz que escolheu nos acompanhar nesta jornada, que esteve conosco no planejamento desta encarnação, que conhece nossas fraquezas e nossas potencialidades melhor do que nós mesmos, e que permanece ao nosso lado, especialmente nos momentos em que mais precisamos, mesmo que não possamos vê-lo ou senti-lo. Há algo mais. Nossos entes queridos que já partiram para o plano espiritual não nos abandonaram, eles continuam presentes, continuam nos amando, continuam intercedendo por nós, de formas que frequentemente não percebemos. Aquela sensação repentina de conforto em meio à dor, aquele pensamento que chegou do nada e trouxe a solução que você precisava, aquele sonho que deixou uma paz inexplicável ao acordar. Muitas vezes são eles, são os que amamos e que continuam nos amando de outro plano da existência. A fé nos dias difíceis é alimentada pela certeza de que o universo espiritual está mais presente em nossas vidas do que nossa percepção física consegue captar. Você não está sozinho. Nunca esteve e nunca estará. Terceiro motivo: toda tempestade tem uma duração. Existe uma lei natural que nenhuma dificuldade consegue revogar. Tudo passa. O inverno mais rigoroso tem seu fim. A noite mais longa eventualmente cede ao amanhecer. A tempestade mais violenta se dissipa e as provações mais intensas da vida humana também têm seu tempo determinado. Divaldo Franco, em uma de suas conferências que ficou gravada na memória de todos que tiveram o privilégio de ouvi-la, compartilhou um ensinamento de Joana de Anges sobre o tempo das provas. Disse a benfeitora que o Criador, em sua misericórdia infinita, nunca permite que um espírito receba uma prova maior do que sua capacidade de suportar. Que se você está passando pelo que está passando, é porque a providência divina sabe que você tem dentro de si os recursos necessários para atravessar essa experiência, mesmo que você não saiba disso ainda. Esse ensinamento muda completamente a relação que temos com nossas dificuldades. Em vez de perguntarmos por que isso está acontecendo comigo, começamos a perguntar o que essa experiência está desenvolvendo em mim. Em vez de nos sentirmos vítimas da vida, nos reconhecemos como protagonistas de uma jornada evolutiva que tem sentido e direção. Pense nos momentos mais difíceis que você já atravessou na vida, aqueles que na época pareciam impossíveis de superar, aqueles em que você duvidou de tudo, inclusive de si mesmo. Você os atravessou, você está aqui agora, o que significa que sobreviveu a cada um dos seus piores dias até hoje. Sua taxa de sobrevivência é de 100%, e isso não é pouca coisa. A fé nos dias difíceis não é a crença ingênua de que tudo vai ficar bem amanhã. É a certeza madura e experimentada de que o sofrimento não é permanente, de que existe uma inteligência amorosa conduzindo os fios da nossa existência, de que o melhor ainda está por vir, mesmo que ainda não possamos vê-lo. Toda tempestade tem uma duração, e do outro lado dela, quem atravessou com fé encontra um céu mais azul, um sol mais brilhante e uma alma mais forte do que imaginou ser possível. Quarto motivo: a fé é uma força que transforma a realidade. Existe um equívoco muito comum sobre o que é a fé. Muitas pessoas a compreendem
como uma espécie de conformismo espiritual, um resignar-se passivo diante do que a vida traz. Não seja feita a vontade de Deus, dito com os braços caídos e o coração apagado, mas a fé verdadeira, a fé que Jesus ensinava e praticava, é exatamente o oposto disso. É uma força ativa, vibrante, transformadora. É o combustível que move montanhas, como ele mesmo nos prometeu. É a energia que, quando genuína e profunda, altera visivelmente os acontecimentos ao nosso redor. A doutrina espírita nos esclarece que o pensamento é uma força real, com vibração real, com capacidade real de influenciar o mundo ao nosso redor. Um pensamento de fé profunda, sustentado com convicção e com amor, irradia uma energia que atrai circunstâncias, pessoas e oportunidades alinhadas com aquela vibração. Não é misticismo vago, é lei espiritual tão precisa quanto a lei da gravidade no plano físico. Quando você mantém a fé nos dias difíceis, você não está apenas consolando a si mesmo com belas palavras. Você está ativamente modificando sua frequência vibratória, está abrindo canais que o desânimo e o medo fecham. Está se tornando permeável à ação dos espíritos benfeitores que aguardam justamente esse alinhamento para poder agir com mais eficácia em sua vida. Chico Xavier nos deixou um testemunho extraordinário disso. Ele viveu uma existência repleta de provações físicas e emocionais que teriam quebrado qualquer pessoa sem uma fé sólida como a sua, e em nenhum momento essa fé foi passividade, foi ação constante, foi serviço incessante, foi amor irradiado, mesmo nos momentos de maior dor pessoal. E essa fé ativa transformou não apenas sua vida, mas a de milhões de pessoas ao redor do mundo. Você não precisa ter a fé de Chico Xavier para começar. Você precisa apenas da fé que você tem agora, por menor que pareça. Jesus nos ensinou que a fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para mover montanhas. Comece com o que você tem, exerça a fé que consegue, e ela crescerá. Chegamos ao quinto e talvez mais surpreendente motivo para ter fé nos dias difíceis. É justamente neles que você descobre sua verdadeira essência. É na pressão que o diamante se forma. É no fogo que o ouro se purifica. E é nas provações que o caráter do espírito encarnado se revela em toda a sua profundidade. Qualquer pessoa consegue ser gentil, paciente e amorosa quando tudo vai bem. Quando a saúde está em dia, as finanças estão equilibradas, os relacionamentos estão harmoniosos e o futuro parece promissor. O verdadeiro teste do espírito acontece justamente quando tudo isso vacila. A doutrina espírita nos ensina que as provas são os momentos onde o espírito tem a oportunidade de demonstrar para si mesmo e para o universo o quanto evoluiu. Não é uma demonstração para o Criador, que já conhece nossa alma em toda a sua extensão. É uma demonstração para nós mesmos, que muitas vezes subestimamos nossa própria capacidade de amar, de resistir, de crescer. Emmanuel nos ensina que cada vez que escolhemos a bondade, no momento em que seria mais fácil a dureza, cada vez que escolhemos o perdão, quando o rancor seria mais cômodo, cada vez que mantemos a fé, quando a dúvida seria mais lógica. Estamos gravando no nosso espírito um avanço que nenhuma circunstância exterior poderá jamais apagar. Isso significa que os dias difíceis que você está vivendo agora não estão apenas testando quem você é, estão revelando e construindo quem você está se tornando. Cada escolha que você faz no meio da dor, cada vez que decide continuar apesar do cansaço, cada momento em que escolhe a fé ao invés do desespero, você está esculpindo sua alma
E aqui está a beleza mais profunda disso tudo. Os espíritos mais luminosos que habitam os planos superiores da existência. Aqueles que emanam uma luz e um amor que os médiuns descrevem com dificuldade por falta de palavras adequadas. Foram construídos exatamente assim, prova por prova, escolha por escolha, dia difícil por dia difícil. Eles são o que são, porque um dia foram exatamente onde você está agora. A fé nos dias difíceis é, portanto, a confiança de que esse processo tem sentido, de que você está sendo lapidado, não destruído, de que o que parece um fim é um começo disfarçado, de que a alma que sairá deste período será mais rica, mais sábia, mais luminosa do que aquela que entrou. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao final desta reflexão com o coração mais leve do que quando começamos. Eu espero de verdade que cada palavra tenha chegado até você como um abraço de luz. Recapitulando os 5 motivos para ter fé nos dias difíceis. O primeiro é que a dor tem um propósito que você ainda não consegue ver, mas que existe com precisão e sabedoria. O segundo é que você nunca está realmente sozinho, pois espíritos de amor te acompanham a cada passo. O terceiro é que toda tempestade tem uma duração e o sol voltará a brilhar. O quarto é que a fé é uma força ativa que transforma a realidade ao seu redor quando genuinamente exercida. E o quinto, o mais revelador de todos, os dias difíceis estão construindo em você algo extraordinário, né? Algo que os dias fáceis jamais poderiam construir. A fé não elimina a dor, mas ela transforma completamente a relação que temos com ela. Ela nos dá um horizonte onde antes só havia parede, ela nos oferece sentido onde antes só havia caos. Ela nos conecta a uma força que é maior do que qualquer problema que a vida possa nos apresentar. Você vai atravessar isso e do outro lado, uma versão mais iluminada de você mesmo está esperando para agradecer por não ter desistido. Um abraço fraterno do fundo do meu coração, paz e luz.